sem mimimi. A cada semana vamos aumentando a nossa audiência, exatamente porque nós sempre convidamos pessoas que têm um recado direto para dar para a sociedade brasileira, boas expectativas, grandes preocupações, e no dia de hoje não é diferente. Nós vamos ter um programa sensacional, porque a minha convidada de hoje, ela é uma grande lutadora pelo Brasil, pessoa idealista, empresária atuante, uma ativista das boas causas da sociedade sempre, e ela tem se notabilizado numa luta permanente em Brasília, discutindo com o Congresso, discutindo com os ministérios da economia, da ciência e da tecnologia, e justamente representando áreas e setores que são fundamentais para a modernidade, para o progresso do nosso país. É com muita alegria que eu estou no programa de hoje com a Vivian Mello Suragi. Ela é presidente da Federação Nacional de Instalações e Manutenção de Infraestrutura de Redes e Telecomunicações e Informática, que é a FENIFRA, e representa também a Confederação Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CONTIC. Vivian, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, mas vai ser um tempo precioso para orientar a população brasileira. Eu queria que você começasse falando sobre o setor de telecomunicações, a importância desse setor na vida do brasileiro. O brasileiro que está agora em casa no domingo, já quase encerrando o domingo, ele está vendo o nosso programa e muitas vezes não consegue ter um alcance da importância das telecomunicações, da informática, desse contato mais rápido, da ampliação da rede, da internet no Brasil. Como é que você vê, você que faz isso acontecer no dia a dia, e o que o brasileiro precisa tomar consciência da importância desse setor? Senador Major Olímpio, inicialmente eu gostaria muito de lhe agradecer o convite. O senador que é uma pessoa correta, firme, contundente e objetiva. É uma honra poder falar sobre o nosso setor de telecomunicações e tecnologia da informação. Veja, eu estou falando de um setor que abrange aproximadamente 137 mil empresas e que dão emprego a 2 milhões e 200 mil trabalhadores. Ele é intensivo em mão de obra. E a importância do nosso setor, ele se evidenciou agora com o problema que nós estamos vivendo da pandemia. Não é? É a forma de nós nos comunicarmos com os nossos filhos, de vermos os nossos filhos, de fazermos reuniões, de nos encontrarmos através de videoconferência, de vermos filme, da garotada estudar, ou seja, banda larga, internet, telecomunicação, sistema, é o básico para tudo. O nosso setor de telecomunicações, ele, desde a privatização, fazendo um histórico, ele se desenvolveu muito, não é? Nós tínhamos, naquela época, em 98, em torno de 5 milhões de terminais de celulares. Hoje são mais de 240 milhões. Não existia banda larga, não existia internet. Então, veja, senador, como seria a nossa vida agora sem internet? Pois bem, nós temos mais de 250 milhões de terminais instalados. O setor investe anualmente em torno de 29 bilhões de reais e desde a privatização foram investidos aí algo de aproximadamente 800 bilhões de reais, não é? É uma verdadeira revolução, é uma revolução mundial. Sabe-se que aproximadamente 1,4% de penetração, 10% de penetração em banda larga gera 1,4% de aumento do PIB. E isso aí foi graças
graças a todas as empresas, as operadoras, as empresas especializadas, prestadoras de serviços, aos fornecedores, aos trabalhadores que trabalham dioturnamente. O nosso líder, Major Olímpio, sabe bem que a população quer conectividade, quer tecnologia avançada, quer qualidade no atendimento, quer velocidade mais rápida de internet a qualquer hora, em qualquer lugar e através de todos os dispositivos possíveis. Então, esta revolução é uma revolução que o Brasil assumiu e precisa ir mais longe. O Brasil precisa fazer a chamada revolução digital. Se o Major vê, os países líderes, os países que são desenvolvidos, eles procuram ser líderes em robótica, em tecnologia da informação, em 5G, em IoT, Big Data, manufaturas de alta precisão. E nós necessitamos ir neste caminhar. Só na nossa área, nós formamos, qualificamos e treinamos 1.200.000 trabalhadores. E até 2022 nós vamos precisar de mais 400.000 trabalhadores especializados em tecnologia da informação, né? Sabe-se que se nós não formarmos esses 400.000 trabalhadores, nós teremos um decréscimo na mesma época de arrecadação das empresas de 140 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de muito dinheiro, muito valor e muito desenvolvimento. Segundo os dados de vocês e do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda diz que nós temos 47 milhões de brasileiros que não conseguem acessar a internet. O 5G ainda é um sonho, Vivian? Não, Major. O 5G não é um sonho, é uma realidade, está muito próxima. Veja a importância do 5G para todos os países. Quando nós pensamos em vamos ter uma internet mais qualificada, com maior velocidade, com menos latência, nós falamos de 5G. As possibilidades desta tecnologia são inúmeras. Por exemplo, os drones levando encomendas em qualquer lugar, ambulâncias conectadas com o prontuário do paciente, as cirurgias feitas remotamente, feitas à distância, sem a presença do médico, carros conectados. Nós temos uma preocupação muito grande com acidentes. No mundo, morrem anualmente em torno de 1.200.000 pessoas. Pois bem, com o carro conectado, nós vamos ter uma diminuição violenta nesta questão de acidentes. Os trabalhos todos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, onde se prevê que 10% dos carros serão conectados até 2025. Os sensores colocados nos postes para, através de reconhecimento facial, detectarem e descobrirem onde estão criminosos. Isso aí é um pouco do que eu estou falando do 5G. Então, ele é uma realidade. Agora, nós temos algumas pequenas batalhas para resolver e viabilizar o 5G. Quais são essas batalhas? Primeiro, nós precisamos resolver a questão das antenas. Existem regulamentações diversas em cada município. Cada município pode legislar da forma que achar mais conveniente. E São Paulo, por exemplo, ela tem em torno de 1.300 pedidos que ainda não foram analisados. O que dizer de autorizados? 1.300 pedidos para instalação de antenas que não foram analisados. Prefeito Bruno Covas, meu amigo Bruno aí, independente de partido. Prefeito Bruno Covas, Câmara Municipal de São Paulo. Olha só o que está dizendo, 1.300 antenas são projetos que poderiam já estar instalados na cidade de São Paulo. Isso, e com o 5G nós vamos precisar aumentar essa quantidade em mais de 7 vezes. Nós estivemos especificamente em São Paulo com o prefeito Bruno Covas. Ele é totalmente muito sensível a este assunto, ele está tentando equalizar os entendimentos para votarmos um projeto de lei que está na Câmara de Vereadores. Estivemos também com o vereador Eduardo Tuma,
que eu considero, tenho uma grande admiração por ele, muito competente. Ele também está totalmente a par e certamente levará este assunto adiante. Então, para resolvermos e termos o edital de 5G, além de resolvermos a questão das antenas, da liberação de uma regulamentação de antenas, inclusive temos 2 projetos de lei no Senado e na Câmara versando sobre o assunto, nós necessitamos que o leilão de 5G não seja um leilão arrecadatório, ou seja, as empresas dão dinheiro para o governo e ele não é aplicado em telecomunicações. Nós necessitamos, sim, que esses recursos sejam direcionados para colocação de antenas, colocação de banda larga, de internet em todos os municípios, inclusive os municípios que, porventura, ainda não têm essa tecnologia. Olha, gente, a Vivian traz a solução e a modernidade. Eu sou testemunha disso, tenho acompanhado a luta, mas ela também apresenta as nossas deficiências, o que o Estado brasileiro precisa fazer nesse momento para se alcançar essa velocidade, essa tecnologia, ter um mundo muito mais ágil e muito melhor disponível para o cidadão brasileiro. Agora nós temos grandes desafios, ela falou de alguns problemas, mas são grandes problemas que eles se apresentam e precisam de soluções imediatas. E aí eu vejo a Vivian numa luta muito intensa, uma luta que foi travada até recentemente, que não está terminada, mas amplia a preocupação do brasileiro que toma conhecimento do que pode ficar mais caro ou impossibilitar a chegada de determinado produto, determinado serviço, determinada situação para a sociedade brasileira. E eu estou falando isso porque as pessoas ouvem agora, está na mídia, a discussão, e aí às vezes eu vejo as pessoas comentando: você é a favor da desoneração da folha de pagamento? Aí as pessoas às vezes acham a palavra bonita, né? Uma palavra boa de se falar. Não, eu sou contrário à desoneração. E muitas vezes não sabe sequer o que está se passando. E eu devo dizer para o Brasil que eu me tornei um dos grandes defensores da manutenção no ano de 2021 da desoneração da folha de pagamento para 17 setores de atividades da economia brasileira, muito provocado pelos dados ou pelas manifestações que a Vivian acaba fazendo como uma líder de um dos setores, mas que acabou também trazendo ao seu redor 17 setores. Eu posso estar enganado, mas que geram mais de 6 milhões e meio de empregos. E o que acontece nisso? Nós fizemos uma votação na Câmara e no Senado de uma medida provisória e foi incluso na Câmara a ampliação dessa desoneração de folha para 17 setores da economia. Lógico que todos nós queremos que isso aconteça para todas as áreas. Não existe lugar mais caro no mundo onde tem um custo maior para a folha de pagamento, os tributos em cima de folha de pagamento, que no Brasil. Mas o que era possível de ser avançado, o Congresso avançou. E aí foi para a sanção do presidente, mantendo no ano de 21 essa desoneração da folha de pagamento, que não é uma quebrada de galho, não, é uma alternativa para o cumprimento pelas empresas dessa contribuição, mas, lamentavelmente,
lamentavelmente, a área econômica acabou vislumbrando aumentar a arrecadação, mas, na verdade, nós mostramos justamente o contrário, mas aí vem um problemão. O presidente veta esse prosseguimento no ano de 21 e até 31 de dezembro nós precisamos equacionar isso. E aí, nada melhor que eu perguntar para a pessoa que mais se mobilizou e mobilizou todos os setores para isso. Primeiro, o que pode acontecer, o que significa para o cidadão que está nos assistindo a manutenção dessa desoneração de folha de pagamento e o que implica isso no dia a dia das empresas com o setor que você representa. William, desoneração da folha, o que é, o que representa, qual é o impacto para a sociedade brasileira se isso for perdido? Senador, me permita, antes de responder sobre este assunto, eu gostaria de dar um panorama dos tributos que nós pagamos, né? E que, na ponta, tem o consumidor e ele é diretamente afetado. Veja, a nossa área, vou falar especificamente da nossa área de tecnologia da informação e telecomunicações, ela é uma área altamente tributada. Além dos tributos conhecidos, FGTS, INSS, sobre a folha, ICMS, PIS, COFINS, nós temos recolhimento para fundos setoriais. Então, anualmente, nós recolhemos 60 bilhões de reais. Desde a privatização, só em fundos setoriais, que são fundos de telecomunicações e que o dinheiro deveria ter ido para telecomunicações, foram recolhidos 100 bilhões de reais, dos quais somente 8% foram aplicados em telecomunicações. Então, 60 a 80 bilhões recolhidos anualmente de tributos, uma carga média de 47,5%, podendo chegar a 55%, dependendo do ICMS, isso inviabiliza qualquer empresa. O Brasil é o líder em tributação. Só na folha de pagamento nós temos o Brasil, em média, com 43% de tributação, os Estados Unidos com 29% e o Chile com 9%. Então, qual é o incentivo para a empresa trabalhar? Qual é o incentivo para a empresa com tanto risco de contratar trabalhador? Se nós fizermos uma análise do aumento do tributo nos últimos anos, ele aumentou 223%. E a receita da empresa de telecomunicações aumentou 140%. Então, a margem das prestadoras de telecomunicações está caindo violentamente e, consequentemente, cai o investimento. Nós estamos numa situação de considerar, e não podemos assumir isso, que é muito arriscado, investir em telecomunicações. Nós temos, por outro lado, que estimular o investimento e reduzir a carga tributária. E é nisso aí que entra a desoneração. Eu fiquei muito triste, para a melhor das palavras, né, após a negociação entre governo, através dos seus representantes líderes no Congresso e o Congresso, de ver aprovada a prorrogação da desoneração até o final de 2021 e ela ter sido vetada. Eu respeito muito, muito, admiro muito, acho um lutador incansável o ministro Paulo Guedes, mas nós precisamos entender o porquê disso aí. Foi acertado entre o Legislativo e o Executivo manter essa desoneração enquanto se discute uma reforma tributária. Nós estamos há 30 anos falando sobre reforma tributária e nunca saiu. Vai ser no ano em que nós temos eleições municipais, que nós vamos conseguir fechar essa reforma tributária. Nós sabemos que não vamos conseguir, por mais que nós tentemos, e eu vou fazer força para que isto aconteça. Mas nós não podemos jogar na rua todos os trabalhadores que nós formamos. Só no nosso subsetor de call center, onde nós temos mais ou menos 700 mil pessoas empregadas,
Nós estamos estimando uma demissão de 250 mil a 300 mil pessoas, que é o primeiro emprego, que são mulheres, que são pessoas que precisam de seguro-saúde, de assistência médica, que precisa de emprego. Então, nós estamos o quê? Com as empresas, como todo mundo sabe, morrendo, quebrando, com resultado zero ou com prejuízo. Como é que nós vamos aumentar esta tributação das empresas? Impossível. Vai quebrar todo mundo. Olha, gente, foi protocolado pelo governo, nós já tínhamos 2 projetos ali, um da Câmara e do Senado, PEC 45 da Câmara, PEC 110 do Senado, e o governo, através do ministro Paulo Guedes, esteve no Congresso e apresentou, no meu entendimento modesto, um arremedo de reforma tributária ou algo fatiado, mas que, por enquanto, na minha visão, vou falar agora com a especialista ou com a vítima. Por enquanto, essa primeira fase, ela está aumentando a carga tributária. Eu fiquei mais preocupado quando eu vi a secretária executiva do Ministério da Economia representando o Paulo Guedes e o doutor Tostes representando a Receita Federal, o secretário nacional de Receita, dizendo: fica tranquilo que o impacto não é para as empresas de serviço. O impacto, o aumento é só para o consumidor final. Aí me deu um pavor, porque nós estamos escrachando que é o povo que vai pagar mais. Então, nós tivemos nessa primeira proposta a unificação de PIS e COFINS, se estabeleceram uma alíquota de 12%, de banco sobe de 4,6% para 5,8%, e eu gostaria que você falasse sobre essa primeira fase, porque fica aquele negócio, pega um amargor maior ainda, que pode aumentar essa quebradeira de empresas ou desemprego, que você vai conquistar o céu lá na frente. Nós vamos ter uma segunda fase falando sobre imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. Numa terceira fase, aí falar em desoneração. E numa quarta fase, uma alíquota sobre tributação de negociações eletrônicas ou movimentações eletrônicas, inclusive saque, que seria uma alíquota em tese de 0,2%. Como é que o setor, como é que os serviços que fazem com que se arrecade 66% dos tributos no Brasil. A indústria, eu quero lembrar que com toda a pujança, 12%, serviço, 66%. Como é que vocês estão vendo esse encaminhamento por fases dessa reforma tributária? Senador, veja, se eu fosse colocar num contexto isolado, eu estaria extremamente preocupada com este faseamento. Mas, como o próprio nosso Major Olímpio conhece o ministro Paulo Guedes, nós sabemos que ele não vai brincar com um assunto de tamanha gravidade. É claro que, se nós olharmos isoladamente, somente no nosso setor, nós vamos ter, esquecendo eventuais deduções, um aumento de 30% a 170% de PIS e COFINS. Isso aí é uma coisa louca, isso é impagável, não é viável somente esta fase. Nós temos que aguardar as outras fases para votar tudo junto. Inclusive, foi falado da questão da nova CPMF, vamos chamar assim, né? De transações digitais. Eu apoio, eu particularmente apoio, mas nós precisamos ver a conta global. Então, em vez de eu estar agora estressada com este assunto, eu vou ficar aguardando e nos posicionando, é claro, nos posicionando, dizendo a conta, governo, 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Foi nos prometido em diversas reuniões que qualquer que seja a reforma tributária, ela virá para simplificar e não aumentar tributos. Nós estamos lutando para diminuir tributos
por todas as razões que eu lhe falei. E eu gostaria aqui de ratificar a importância de nós resolvermos a questão do veto, derrubarmos o veto com relação à desoneração, porque desoneração não significa renúncia fiscal. Desoneração, pelo contrário, significa investimento, significa redução nos custos sociais, no seguro-desemprego, retorno de arrecadação de todos os tributos que nós conhecemos e também significa geração de empregos. Olha, essa desoneração que você está lutando, que muita gente está lutando nesse momento, nós temos certeza que nós vamos chegar no entendimento com o governo. Não há nenhum ímpeto nesse momento de fazer um braço de ferro. Olha, a oposição ao governo está querendo a desoneração. Não é nada disso. Está todo o Congresso unido e buscando um entendimento com o governo nesse momento para manter essa desoneração em 2021 para essas 17 áreas. Eu sou um dos maiores defensores da ampliação da desoneração. Eu também defendo o que está preconizando o governo nesse momento. Eu só estou preocupado que eu gostaria que tivesse a antecipação de todo esse conjunto, esse fatiamento. Ele pode gerar obstruções que vai se votar agora uma carga tributária maior, aí que você lembrou, entre as eleições, só o ano que vem, aí nós vamos discutir desoneração da folha. E eu quero que você diga realmente o que está se passando, o que eu ouço nos setores, esses 17 setores, setor de calçado, o setor de telecomunicações, o transporte metroviário, o transporte rodoviário de carga, o transporte rodoviário de passageiros, o setor têxtil, e sim, 17 áreas estão dizendo não existe amanhã para a gente se não for mantido isso. Então, como eu disse, são 6,5 milhões de pessoas que estão empregadas hoje, graças a essa política de desoneração, que me parece que ela começou em 2011 e foi mantida para esses 17 setores em 2018. É fundamental mesmo, é a boia única que tem milhares de empresas no Brasil e milhões de empregos. Nós não conseguimos nem imaginar se nós perdemos 10% desses 6 milhões de empregos agora que vocês geram. É preocupante isso mesmo? Tem alguma gordura para ser queimada ainda? Senador, as gorduras foram queimadas antes do início da pandemia. As empresas estão quebrando. Foi visto que houve um aumento em torno de 70% no número de falências e 30% em recuperação judicial. As empresas não aguentam, não vira. Eu gostaria de contar com uma solução mirabólica que fosse a reforma tributária agora, mirabolante, né? Só que nós não temos tempo para isso. Eu tenho que fazer meu planejamento para o próximo ano. Se em janeiro eu tiver o aumento em 2021, o aumento da nossa carga, nós não vamos andar, eu tenho que demitir agora. Vai morrer gente agora, as empresas vão morrer agora. Não tem saída, não tem saída. Major, o senhor já pensou num eventual apagão de telecomunicações? Porque como é que eu vou manter meus funcionários? Meus funcionários, eles estão na rua, dioturnamente. Como é que eles vão trabalhar? Não vão ter emprego, nós não vamos ter dinheiro. Então, eu peço encarecidamente que seja votado esta derrubada do veto de forma urgente. Mas eu queria te agradecer. Muito obrigado, mesmo no momento em que nós estamos ainda com uma dificuldade, estamos fazendo o programa de forma remota e te convidar para já fazermos um novo programa. Tenho certeza que esse vai ser um sucesso nacional, mas as pessoas vão querer falar contigo de novo, poder interagir no programa.
tirar as dúvidas. E é assim que vai amadurecendo a política brasileira. É a população bem informada do que está acontecendo. Muito obrigado à sua presença e você faz as suas considerações finais para encerrar o nosso programa. Senador, olha, eu acredito muito no seu trabalho, eu acredito no nosso setor de telecomunicações e acredito também no Brasil. O Brasil vai vencer esta fase e todos os outros problemas que virão. Porém, nós precisamos de pessoas que debatam, que incitem ao debate, que nós possamos dialogar e encontrar o melhor caminho. E este melhor caminho só é encontrado através da conversa e da explicação. Eu lhe agradeço muito. E conte comigo sempre, senador. Encerramos mais esse programa Papo Reto Sem Mimimi. Eu te aguardo no próximo domingo, às 23h30, aqui na Rede Brasil de Televisão. Tchau!